Oi pessoal, tudo bem? Sou a Grace Sanches, professora de fotografia pela Casa da Cultura. Esse é o nosso curso de comunicação fotográfica, aula número 5. Nas aulas anteriores nós falamos a respeito de composição, de formas como você dá um acabamento na sua foto. Para nesse começo de curso você começar a fotografar antes mesmo de ter todo o conhecimento, até mesmo para você não se sentir desmotivado. Então eu caminhei meio que ao contrário. Primeiro eu já te dei dicas de como começar a fotografar, para você começar a se divertir, clicar aí nesse meio tempo. E agora a gente começa com um pouquinho de técnica. Hoje eu vou passar para vocês os modos da câmera. Os modos da câmera ele apresenta tanto nas câmeras compactas, câmeras profissionais e celular também. Às vezes o que vai mudar é a nomenclatura ou desenho ou a forma de falar, mas fica muito bem claro com a explicação que eu vou dar, tá? O primeiro modo pré-programado que eu vou passar para vocês é o modo macro, fotografia macro. O fotografia macro, ali na sua roda seletora, para quem está utilizando a câmera ou para quem estiver utilizando o celular, nos tipos de cena, ele vai apresentar com uma florzinha bem pequenininha. Essa florzinha ela significa que é um objeto pequeno. Então, quando você vai fotografar um objeto pequeno, a câmera ela prioriza dar o foco principal, o primeiro plano no objeto e o segundo desfocado, porque ela entende que já que é pequenininho, precisa de uma grande atenção, então ela dá uma desfocada nesse fundo, tá? Ela delimita bem o primeiro, do segundo e dos demais planos. Geralmente a gente tem a ideia de que quando é pequenininha a gente vai colocar a câmera muito próxima do objeto, mas não pode. Um exemplo bem clássico é: se eu colocar um livro bem perto dos meus olhos, eu vou enxergar a letra? Não, vai ofuscar, vai ficar tudo embaçado. Para a câmera é a mesma coisa, eu não posso colocar a câmera muito próxima do objeto. Então manter sempre uma distância de 20 a 30 centímetros para essa câmera ter essa leitura do que ela está fotografando, porque senão ela também não dá foco, tá? Vai ficando tudo embaçado, câmeras com super zoom, o zoom vai ficar indo e voltando e não vai definir esse foco, tá? Então o primeiro modo que vocês estão aprendendo hoje é o modo macro para fotografar coisinhas pequenas indicado por uma florzinha. O segundo modo que eu vou passar para vocês é o modo retrato. Lá na sua caixinha seletora, na sua roda seletora, é indicado por uma bonequinha com um chapéu. Esse modo ele é muito parecido com o macro, só que ele delimita uma área um pouco maior, que ele entende que é uma pessoa, é um objeto, uma coisa maior e, consequentemente, ele vai dar cores mais vivas para esse retrato e o fundo também um pouquinho desfocado. Então, o que você vai fotografar, se não é uma coisa pequena, um objeto, é um retrato, uma ou duas pessoas, ele já entende que você também precisa de muita nitidez nessa foto, que a intenção é uma foto mais próxima também, talvez uma foto meio corpo, ok? O terceiro modo que eu vou apresentar para vocês é o modo esportes, ou no celular, às vezes ele aparece automovimento ou movimentação rápida. Ele é delimitado também na roda seletora com um bonequinho, como se estivesse correndo, tá? Então, nesse modo, ele vai priorizar a velocidade do obturador, que a gente vai aprender mais para frente. Então, se você vai tirar foto de esportes, de um carro andando, de pessoas correndo, de animais ou de criança que está correndo, qualquer coisa com movimento, se você colocar nessa opção, ele vai priorizar a velocidade com que essa foto vai ser fotografada. Então, ele vai evitar que essa foto saia tremida, tá? Então, vai fotografar qualquer coisa com movimento, coloca nesse modo que vai ajudar bastante a sua foto. Às vezes até legal deixar no automático e depois colocar nesse modo de velocidade que vocês vão sentir a diferença, tá? Então, ele dá uma prioridade de velocidade do obturador. Então, tudo que você vai fotografar com movimento, coloca nesse modo, ok? E depois nós temos o modo paisagem. O modo paisagem, ele é indicado com duas montanhas, tá? E essas duas montanhas, ele vai priorizar, bom, se eu vou fotografar uma paisagem, é diferente da foto macro. Ele precisa do quê? Da paisagem toda focada. Então, ele vai priorizar o tempo do diafragma. Quanto que esse diafragma vai ficar aberto, a abertura do diafragma, ok? Então, vou fotografar uma paisagem, algo que eu preciso de nitidez no quadro todo, eu vou utilizar essa opção paisagem, que ele vai dar uma nitidez na minha foto toda, trabalhando com a abertura do diafragma, que vocês vão entender mais pra frente também, e ele diz bastante também a respeito de profundidade de campo, mas é tema para os nossos próximos vídeos, tá? E o próximo modo que eu vou apresentar para vocês, e o último de hoje, é o modo noturno.
tá? O modo noturno, ele vai apresentar um bonequinho com uma estrelinha em cima. E o que ele vai priorizar? Ele vai entender que se você está fazendo uma foto noturna, você precisa de luz nessa foto. Então, muitas vezes ele vai disparar o flash obrigatoriamente nesse modo, ou ele vai trabalhar com uma velocidade do obturador baixa, que vocês vão entender mais para frente. Quando a velocidade do obturador está baixa, ele entra mais luz, tá? Então, se é uma foto noturna e com movimento, talvez você tenha um pouquinho de problema, porque ele vai fotografar um pouquinho mais devagar e se tiver esse movimento, ele vai acabar saindo tremido, tá? Mas, em consequência, às vezes ele dispara o flash. Às vezes não, 90% das vezes no modo noturno, ele vai entender que você precisa de mais luz, ok? Então, se você for fazer uma foto de esporte noturna, é legal que você coloque no esporte e ative o flash, porque aí você alcança a luz e alcança a velocidade para ter a foto congelada. Talvez se você colocar nesse modo noturno, ele vai priorizar a quantidade de luz, só que ele vai priorizar essa quantidade de luz pela entrada do obturador e vai deixar essa foto tremida, porque a velocidade vai ficar baixa para entrar mais luz, tá? Hoje eu passei para vocês esses modos pré-programados, são os modos que já vêm com os desenhos de fácil leitura, então eles já vêm com uma programação pronta para você, é só você definir. Na próxima aula a gente vai terminar de ver essa roda seletora e as outras funções que tem, até a gente chegar no modo manual, que é para as câmeras profissionais, para semis, mas para os celulares hoje a gente também consegue fotografar no modo manual. A gente não fica para trás na questão de tecnologia, tá? Então, testem esses modos, pega a mesma cena, faz com esses modos, seleciona uma cena com uma flor pequena, um modo macro, seleciona uma cena de paisagem, seleciona uma cena de foto noturna, coloque, inverte os temas, né? Deixa no automático, noturno, automático, paisagem, para vocês notarem a diferença que dá e colabora muito. Então, se você está com uma câmera nova e não sabe por onde começar, para você não perder suas fotos por conta da regulagem manual que ainda você não sabe, usa esses modos pré-programados. Tecnologia é feita para a gente usar, não é vergonha nenhuma a gente usar um modo que já está pronto lá e para colaborar com a nossa fotografia, tá? Então essa é a aula de hoje. Nas próximas vocês vão entender um pouco mais da roda seletora. Eu acho importante passar um pouquinho por vez, até mesmo para passar conteúdo e treinar. É muito importante também treinar, para vocês não se enrolarem para as próximas e acabar acumulando conteúdo e confundir tudo. Combinado? Até a próxima aula. Obrigada!